Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta. Esse é um podcast Mundo Interno, um programa em que a gente vai falar sobre as questões emocionais da vida do expatriado. E comigo hoje está o Felipe e a Letícia. Oi, Fih, oi, Vanessa, oi, gente. Oi. Pra não perder o costume. Exatamente. Oi, Lê, oi, Vanessa. Oi, gente. Tô imitando a Lê. Bom, gente, então, eu vou contar um pouco de mim e desse projeto, como tudo surgiu. Eu sou psicóloga, eu trabalho com brasileiros expatriados. Eu moro em Montevidéu, no Uruguai, faz 4 anos. E eu tenho um site que se chama mundointerno.com de psicologia online, onde lá eu escrevo vários textos e recebo vários comentários sobre as questões emocionais que um expatriado vive quando vai morar no exterior. Um dia a gente fez uma entrevista, eles me entrevistaram, né, Felipe e Letícia, onde a gente falou sobre a síndrome do regresso, que é toda aquela questão de quando a gente volta para o Brasil, ou quando a gente está dentro do Brasil, sai da nossa cidade natal e depois volta para ela. E aí tem toda uma desorganização para se readaptar, que traz uma série de questões. Se vocês quiserem ouvir essa entrevista, tá no episódio 122, tem muita coisa legal, a gente falou de muitos temas que estavam entrelaçados a esse. E nessa entrevista surgiu o convite para fazer o programa Mundo Interno, o podcast Mundo Interno. Claro que eu adorei, aceitei. E aqui estamos. Esse é o nosso primeiro programa. A gente vai falar sobre a montanha-russa emocional naqueles primeiros meses fora do país. Então, tudo aquilo que a gente vive, né, de bom e de ruim, quando a gente recém chegou num país. Então, nessa hora, eu acho que a gente fala muito da euforia, né? Como que foi para vocês quando vocês chegaram? Vocês se sentiram eufóricos? Nossa, demais. Primeiro eu fui para a Alemanha, né? Eu saí de Brasília, que é uma cidade do tamanho de Viena, que eu tô hoje, mais ou menos 2 milhões de habitantes, e fui para uma cidadezinha muito pequena da Alemanha, de 4 mil habitantes, contando todas as aldeias juntas. Mas no início, até isso é gostoso, sabe? É o diferente, né? Porque eu nasci e vivi em Brasília a vida inteira. Eu não conhecia como é morar em outro lugar, ó, não importando o tamanho da cidade. Eu morei nos Alpes, então também tinha isso de diferente, era uma região muito bonita. A montanha de frente da minha janela tem o formato de uma bruxa dormindo, e o nome dela é Bruxa Adormecida. E é a paisagem preferida do Hitler. É a região preferida dessa celebridade. E eu ficava encantada com o lugar, sabe? Então eu tive muito esse deslumbramento do início. Quando eu vim pra Colômbia, sim, eu tive isso, porque eu fui morar numa casa com vários outros estrangeiros, outros intercambistas. Comecei a falar espanhol, né, que eu não falava nada, comecei a aprender. E as conversões de moeda, de hora, várias novidadezinhas que somadas davam uma euforia muito, muito grande mesmo. Eu passei 5 meses aqui na Colômbia na primeira vez que eu vim, e eu posso garantir que foram 5 meses, assim, bem eufóricos. Foram 5 meses de novidades, assim. Você foi embora em plena euforia ainda, né? Sim. Porque euforia, claro, é um processo muito individual, mas existe uma média, assim, feita com algumas pesquisas e tudo. Essa média, né, pensando num caso bem geral, assim, ela tem mais ou menos até uns 6 meses, que é quando começam a surgir as outras questões de ordem mais prática, né, que é quando a euforia vai dando lugar para a realidade. Uhum. E aí é quando a gente começa a entrar na montanha-russa mesmo, né? Um dia tá super feliz com as novidades, outro dia tá angustiado com as realidades. E aí é a hora que tudo começa a ficar um pouco mais bagunçado. Por exemplo, quando a gente chega, a gente tem uma série de fantasias que estão sendo... Algumas estão sendo realmente vistas que são verdades, outras a gente está trocando por outras questões que estão acontecendo, por outras experiências que a gente nem imaginava. Mas depois de um tempo, a gente começa a ter que lidar com questões práticas, né, como os documentos não só para ficar, mas para trabalhar, para alugar alguma coisa, para estudar. Isso faz a gente entrar também no outro tema, que é buscar trabalho, né? Muita gente vai para estudar, mas a maioria vai para trabalhar. Buscar uma moradia, quando a gente chega, a gente às vezes está num hostel ou está no sofá do amigo, e aí começa a procurar algum lugar para ficar, e aí começa a lidar com outras questões mais chatas, né? Não tem
quem escape do que a burocracia causa. E essa é uma das coisas que vai colocando a gente um pouco mais sério, a hora que a gente começa a equilibrar um pouco mais a euforia com a chateação, com a coisa desagradável de ter que ir atrás de um documento, sempre vai faltar um papel, e aquele medo, se não sai esse papel, não sai o emprego que está amarrado com isso, que está amarrado com a escola, que está amarrado com o aluguel. Então começa a ficar um pouco mais complicado. Isso para vocês foi tranquilo? A parte de documentação, de lugar para morar? Para mim foi super tranquilo. Eu estava até pensando no o que foi que me deu esse baque da realidade, né? Não foi essa papelada, burocracia e tudo, porque meu marido, a gente namorava à distância. Então meu marido já morava na Alemanha. E aí, para mim, quando eu cheguei, já estava tudo arrumadinho. Eu só precisava do visto, e como é uma aldeia, foi tudo muito prático. Que lindo! Foi, nossa, muito rápido também, não tive problema nenhum. A minha dificuldade foi por ser uma cidade pequena, então a minha euforia não durou esses 5 meses, porque não tinha muita coisa para descobrir, sabe? E aí, só tinham 2 restaurantes na cidade, tá? Minha dúvida era italiano ou chinês, hoje só tinha esses 2. E aí, com o tempo, eu fui começando a me sentir sozinha também, e isso que foi o baque, também pelo casamento, porque como eu vim pra cá, a gente se casou e aí eu já fui morar numa casa que era do meu marido, eu não sentia que era minha também, entendeu? Esse meu início foi difícil por causa disso, até por dinheiro, assim, no Brasil eu tinha o meu próprio, aí vim pra cá, eu não conseguia comprar uma roupa que eu achasse bonita, porque eu não sentia, eu demorei muito pra falar, gente, eu sou casada, agora é nosso, sabe, eu via muito como dele, não como meu. Isso foi me dando uma leve depressãozinha. Não, eu fui ficando realmente bem, bem triste. A gente conversava muito sobre isso e tudo, mas foi esse choque que eu tive, pelo menos. Não foi nem pela burocracia, porque já estava tudo ajeitadinho. Que eu nem sei o que é pior, né? Essa questão dessa média de meses aí, quando eu fui morar em Portugal foi completamente diferente. Assim, a euforia passou muito rápido. Sério? Foi. Eu cheguei num sábado e eu comecei a trabalhar na segunda. E na quarta, eu fiquei entre sábado e quarta num hostel, e na quarta eu já fui morar no apartamento, num apartamento que eu tinha alugado. E como era verão, não tinha ninguém no apartamento. Todos os outros moradores os outros quartos, as pessoas que ocupavam os outros quartos, tinham viajado para suas cidades natais, ou então para casa dos pais, ou então eles estavam viajando porque era verão. Então eu tava tendo já que lidar com as burocracias, já tava trabalhando, e eu tava bem sozinho. Porque era diferente da Colômbia, porque eu morava mesmo que eu tenha começado a trabalhar rápido, eu passei só 10 dias de férias assim na Colômbia quando eu cheguei, eu morava numa casa que tinha pelo menos umas 10 pessoas da minha idade, vivendo a mesma coisa que eu, enquanto que em Portugal foi completamente diferente. Então eu acho assim que, sei lá, no primeiro mês, no segundo mês, assim, quando eu entrei no segundo mês que eu tava em Portugal, a euforia já tinha passado. Eu já tava bem nessa parte que não é mais da euforia. A euforia já tinha acabado completamente. Menos mal que você chegou no verão, né? Exatamente. O problema foi, você chega no inverno e aí, eu tô, sei lá, no outono. No outono não, na primavera. E aí vai esquentando, os dias vão ficando mais longos e tal, as coisas vão melhorando. Mas eu cheguei em julho e aí o verão foi acabando, foi esfriando, os dias foram ficando mais curtos, ou seja, foi piorando, entendeu? Fora essa questão realmente da burocracia, porque entre eu ir embora da Colômbia e chegar a Portugal, eu fiquei 2 meses em Fortaleza. E eu só fiquei 2 meses por causa de burocracia, por causa de informações desencontradas, documentos que eu nem precisava, mas que eu estava indo atrás porque eu tive uma informação errada. Então isso foi me deixando muito apreensivo, muito ansioso. Eu dormia 7 horas da manhã e acordava meio-dia. Essa era a minha rotina, assim. Nossa! Então eu cheguei já em Portugal com a cabeça muito pesada, entendeu? Por causa dessa coisa. Deu certo, né? Cheguei lá e tudo mais. Mas não... Foi completamente diferente do que foi a Colômbia. Por isso que esse período de euforia em Portugal, ele durou muito pouco. Porque, sei lá, eu acho que eu tava muito carregado já. Assim. Isso que a Letícia estava comentando é uma ilustração mais fiel, assim, do que possível, do que eu vejo acontecer no caminho de todo mundo que está morando fora. Quando a sobrevivência já está mais ou menos garantida, que no seu caso foi super rápido, né, porque seu marido já tinha cuidado de tudo,
aí é que começa a surgir uma série de questões e sentimentos, porque você já se dá o direito de pensar sobre o que você está sentindo. Porque antes não, né? Você precisa morar, você precisa pagar a comida, você precisa correr atrás de um monte de coisa. Mas quando esses processos, quando a sobrevivência já está garantida, aí você começa a olhar mais para aquilo que para aquilo que está acontecendo dentro de você. E é nessa hora que muitas vezes você começa a pensar naquilo que ficou, naquilo que a gente deixa quando muda. É comum que a gente pense, essa hora lá no Brasil eu estaria, não sei, no trânsito, ou fazendo tal coisa no trabalho. Ou se é uma sexta-feira à noite, pior ainda, né? Estaria rodeada de amigos num happy hour, alguma coisa assim. Esse momento é um momento em que a gente está na parte baixa da montanha-russa, né? A gente saiu daquela euforia das novidades e para agora sentir falta das coisas. Ou então ficar reavaliando, né? Que é outra coisa que a gente faz muito quando a gente está no começo. Reavaliar, acho que a gente vai fazer sempre, na verdade. Mas no começo, como tudo ainda está muito instável, dá muito medo de não conseguir manter essa experiência acontecendo, dá muito medo de voltar, ou de não conseguir ter energia para continuar lutando pelo que precisa lutar. E aí nessa hora a gente começa a sentir falta, né, das pessoas, dos amigos. A gente ainda não tem muito esse entorno construído no novo país. E quando a gente está muito pensando na ausência daquilo que ficou, em tudo que deixou, e tudo que deixou eu me refiro a tudo, né? Por exemplo, a casa que tinha, as coisas que tinha, né? Não sei se vocês conseguiram, mas eu trouxe 2 malas das minhas coisas. Não dá para trazer muito, né? Se mudar para o exterior é desapego total, né? Sem dúvida. É. Eu escrevi até um texto no Nome do Semundo sobre isso, sobre o desapego. Eu vou deixar o link. Que legal. No post deste episódio para o pessoal ler. O título é exatamente Exercitando o Desapego. Mudar é totalmente exercitar o desapego, porque tem coisas que você adora, que você, né, não consegue se imaginar se desfazendo daquilo, mas você tem lá 2 malas de tantos quilos para levar e você não vai pagar um absurdo para levar a 3ª mala. Uhum. Você muitas vezes nem tem essa grana para fazer esse luxo, então não tem jeito, né? Muita coisa fica. O engraçado é que a gente também pode pensar, na próxima vez que eu voltar pro Brasil, né, eu volto com uma mala, eu vou trazendo aos poucos, mas a gente realmente se desapega total. Eu, pelo menos, eu fiquei de trazer coisa da próxima vez, por exemplo, eu falei, mãe, não se desfaz de nada daqui, deixa tudo aqui que da próxima vez que eu vier eu vou levar para a Alemanha, né? E aí eu não trouxe, então eu acabei doando, me desfazendo, porque depois você volta, provavelmente depois de 1 ano, coisa assim, você já não tenha mais aquele apego pelo que você deixou, né? Você já aprendeu a viver sem. E aquilo já nem se encaixa mais na sua vida, né? Você já não gosta mais daquilo igual você gostava. Realmente, me acontece coisas muito parecidas e eu vejo acontecer coisas idênticas também com as pessoas. Eu também fiz como você, Letícia. Guardei 1000 coisas na casa da minha mãe e a verdade é que não trouxe de volta. Eu tenho uma coleção muito grande de DVDs. Assim, não tá tão grande agora. Mas quando eu fui pra Colômbia a primeira vez em 2012, quando eu vim pra Colômbia, né? Eu tinha 200 DVDs. E eu tinha muito ciúme, eu ficava o tempo todo arrumando, eu inventava ordens e ficava organizando só pra ficar olhando pra eles. Mas eu também assistia, não ficava só olhando, não. Quando eu fui pra Portugal, entre a Colômbia e Portugal, eu precisava de dinheiro, né? E aí eu acabei vendendo muitos. E foi um trabalho mental muito pesado, assim, pra eu me desfazer de alguns dos meus DVDs. Alguns estavam no plástico ainda, que eu não tinha nem visto. E eu vendi pra ir pra Portugal. E isso foi, ao mesmo tempo que na hora foi meio doído, assim, porque, ok, são objetos, mas todo objeto tem uma história, você tem uma relação, né? Sei lá, alguém que lhe deu aquele DVD, ou então o DVD de um filme específico que você gosta muito. Se bem que tem alguns que eu não me desfaço nem por milhões. Mas acabei me desfazendo e assim, eu vivo muito bem sem eles hoje. Eu acho que essa é existem muitos ganhos, né, de morar fora, mas esse é um dos ganhos, assim, fantásticos. Você descobre que você vive bem sem muitas coisas que você achava que eram fundamentais na sua vida, né? Exatamente. Isso amplia tanto a sua liberdade de lidar com as coisas e uma nova maneira de se relacionar também com o dinheiro e com os objetos, que sem dúvida vai te acompanhar para todas as futuras decisões
você vai ter que tomar, e não só de mudança, de estar mais fluido no mundo, mas ajuda, né, a você pensar, será que eu preciso de tanto disso daqui? Principalmente, eu não sei como que é aí, Letícia, mas você tinha comentado comigo que a moda aí também não era muito legal. Aqui no Uruguai também aprendi, bom, não preciso de tantos sapatos mesmo, já que não tem sapato legal vendendo. A bota, né? A bota, eu posso mandar a mesma bota todos os dias, todos os anos, aliás, no sapateiro. Quem quiser saber sobre a história da bota, escute o episódio 122 do Nome do Seu Mundo, que tá lá. Exato. Mas isso tudo que a gente está falando, né? Isso de abrir mão dos nossos objetos queridos, das coisas que a gente vivia, da nossa rotina lá no Brasil, né? Isso de deixar para trás, de abrir mão, isso tem um nome, né? Em psicologia se chama luto. É uma morte mesmo, né? Uma morte simbólica, mas é uma morte. E toda morte é triste. Toda morte é dolorosa. Então a gente não consegue nomear muito quando a gente está passando por isso, morando fora. A gente só sente que é um peso, alguma coisa ruim, mas a gente não sabe muito o que é, a gente só se entristece. E essa é uma das coisas assim, importantes de conseguir nomear a emoção. Quando você nomeia, você também consegue combater ela onde ela dói. A gente encara o luto de muitas coisas. Outro luto importante é o luto de quem a gente é também em português e quem a gente é em outro idioma. Né? É inegável que a gente mostra outros traços de personalidade quando a gente muda idioma. Então tem gente que é mais extrovertida, às vezes não, tem gente que fica mais seca ou fica tão cortante porque o vocabulário, né, é enxuto e aí tem que modificar a maneira como vai se relacionar com as outras pessoas. Então tudo isso vai gerando dorzinhas que, somando, às vezes pesa. E se te pega num dia que ainda alguma coisa desses processos todos que a gente passa por ser expatriado deu errado, um papel que faltou, um trabalho que não foi legal, foi tratado de uma maneira diferente, por exemplo, numa entrevista de trabalho, que é super comum, pelo menos eu ouço muitos relatos assim, aí pode ser um dia ruim, ou às vezes até um pouco mais do que um dia, pode ser uma fase um pouco ruim. Por exemplo, a Letícia era uma brasileira solteira e depois mudou para uma estrangeira casada. Também é um outro processo, também é um outro papel que ela passa a desempenhar. E por mais feliz que seja esse novo papel, exige um luto daquele antigo, que era da brasileira solteira, e agora vai exigir uma série de outros comportamentos e concepções. Que nem tudo isso que você estava falando, né, Letícia, da questão do dinheiro, agora é nosso, não é mais meu ou dele. É uma espécie de luto também. Uhum. Nós já passamos por vários outros lutos que não tem a ver com morar fora e a gente sobrevive, né? A gente sobreviveu a todos eles. Né? A gente mudou de corpo, a gente teve outras mudanças, perdeu um amiguinho, ganhou outro amiguinho quando era criança, mudou de casa. O luto não mata ninguém, ou não é para matar ninguém, não é para ninguém definhar de tristeza por causa disso. Mas tem coisas que a gente pode fazer para ir lidando com isso, né? Uma delas é lembrar que aquilo que você tá sentindo falta foi bom, mas já foi vivido. Né? E no lugar disso, você está vivendo outras coisas. E lembrar muito do porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Lembrar do seu objetivo ajuda muito a focar mais naquilo que está sendo vivido no presente e deixar o passado no lugar dele, que é o passado. E tentar se adaptar ao máximo naquilo que nesse meio que você está vivendo agora. E quando a gente volta para esse momento presente, para com essa saudade, ou tentar não viver só de saudade, o ambiente grita adaptação. Né? Ele exige que você se adapte, e a adaptação requer que você faça vínculos, requer que você vá descobrindo coisas que você gosta ali também. E é necessário, né, que você pegue um pouco daquela euforia que chegou e vá investindo nessas coisas novas. Qual é a nova comida que você gosta agora? Qual é o novo bar que é o seu preferido? Quem são pessoas que poderiam ser pessoas mais próximas, com quem você pode tomar uma cerveja, quem sabe um dia dividir, né, uma dor, um sofrimento, alguma coisa desagradável que esteja acontecendo. O que vocês faziam quando vocês estavam assim, nesse Big Body? Boa pergunta, viu? Nem me lembro. Eu não sei o que aconteceu comigo, que parece que eu tive essa fase muito boa, né? Aí depois eu fiquei bem triste da gente pensar em voltar pro Brasil. E aí depois eu fiquei bem de novo. Eu acho que eu cortei isso da minha mente. Não sei
não vejo mais como um processo, sabe? Parece que é sabe, ontem eu chorei, estava triste, hoje eu estou bem. Você se adaptou. Felipe, e você? O que você fazia quando isso acontecia? O que você faz quando isso acontece? Porque isso não é um processo pontual, que passou nos primeiros meses e nunca mais acontece. Isso faz parte, né, do nosso processo. Vai acontecer de tempos em tempos. Sempre eu tenho que comparar os dois processos, né, da Colômbia e de Portugal, porque foram completamente diferentes. Sim. O da Colômbia foi muito mais fácil. Sempre tinha gente a quem recorrer quando eu tivesse mal. E assim, eu nem lembro realmente de ter tido algum momento em que eu tivesse deprimido aqui na Colômbia. Foi tudo muito, muito natural, assim. Óbvio que deve ter havido momentos mais tristes, mas não era nada fora do comum. Já em Portugal, não. Em Portugal foi bem mais pesado. Chegou aquele momento de eu pensar, eu vou voltar e tal, porque aqui não tá dando certo. Eu cheguei em 2012, no meio de 2012, né, no começo de 2013, eu estava decidido a passar mais alguns meses, juntar um dinheiro e voltar pro Brasil para voltar para a mesma vida, assim, porque eu não estava conseguindo lidar com a solidão e tal. Não tinha essa pessoa a quem eu recorresse, entendeu? Entendi. Por dois motivos. Primeiro, porque eu realmente sou mais fechada. E segundo, porque os portugueses, os europeus de um modo geral, também são fechados. Aí misturou tudo. Mas mudou. Eu acabei sabendo lidar com isso. Outras pessoas foram chegando. Enfim, não eram... ok, eu fiz realmente alguns amigos assim que eu trago até hoje. Mas foram momentos muito pontuais, assim. Eu era sempre alguém que estava chegando e ia embora. Então não dava para ter uma rotina assim e tal. Então esses dois processos para mim foram bem diferentes, porque na Colômbia eu tinha a quem recorrer, em Portugal não, de jeito nenhum. Faz muita diferença, né, ter a quem recorrer. Acho que as coisas que mais podem ajudar nesse processo, de fato, é reconstruir o mundo, né, que inclui vínculos, que é uma das partes mais importantes, que é refazer esses vínculos com amigos, colegas, vizinhos, pessoas que possam te orientar e até te ajudar, por exemplo, onde comprar a melhor carne, onde consertar alguma coisa. Por exemplo, eu lembro aqui, eu precisei fazer um vestido para casar. Eu não tinha nada, eu não sabia onde comprar o tecido, eu não sabia quem eu procurar para fazer o vestido. Depois eu tive um problema nos dentes, eu não tinha um dentista conhecido. Então tudo isso que vai te ajudar e vai te dar uma sensação de acolhimento são as pessoas que você vai conhecendo, que aos poucos você vai confiando e também vão confiando em você. Por isso que é muito importante realmente o vínculo com as pessoas, e também por isso que é tão, acho que, chocante quando você não consegue fazer o vínculo, né? Quando a cultura é muito diferente e você leva mais tempo para entender e se aproximar do jeito que eles estão acostumados que as pessoas se aproximam. Porque nesses lugares as pessoas também têm vínculos, né? Só que é diferente da maneira como a gente faz o nosso. Eu escutei o Onde Brasil, o episódio 14, em que vocês conversavam com a Anitta, da Islândia. E ela dizia o quanto foi chocante para ela quando ela chegou e os brasileiros estavam esperando ela com um abraço, com calor humano, e ela achou aquilo invasivo, e para ela não foi tranquilo, né? Ela demorou, não sei quanto tempo ela levou, mas ela levou mais tempo para entender que aquilo era uma demonstração de estamos abertos para fazer amizade com você, para vincular com você. Então é importante também entender, né? Quando ela não reagia, quando ela ficava durinha, eu imagino que o outro pensava, será que ela está gostando? Será que ela está feliz aqui? Então entender também como o outro se vincula é importante, né? Para facilitar esses primeiros contatos e os contatos que realmente ficarão para a vida. E bom, acho que essas eram as considerações que eu achava mais importantes sobre o nosso assunto da montanha emocional. O nosso programa vai chegando ao fim. Vocês querem fazer alguma colocação? Não, foi tudo ótimo, você explicou tudo direitinho. Como se eu tivesse, né? É porque, como passei por isso, é bom escutar que é normal, né? A gente sempre pensa se acontece só com a gente, ou se é normal a gente sentir essa tristeza, sendo que a gente está vivenciando algo que a gente sempre quis vivenciar, ou qualquer coisa. Tipo, tanta gente queria estar no exterior e eu estou vivenciando isso, eu não poderia ficar triste, e a gente pode ficar triste, então é bom escutar isso. Sim. Totalmente, estou totalmente de acordo.
O principal é isso. Acho que muitos sofrimentos, assim, eles acabam sendo potencializados porque você acha que você não tem com quem dividir, porque ninguém tá passando por aquilo, ninguém nunca passou por aquilo. Então é massa ouvir outras experiências e não só ouvir outras experiências como a minha e da Letícia, mas ouvir de alguém, de um profissional, dizer que outras pessoas que já passaram, que isso é comum, que isso é natural e que isso vai passar, é muito significativo para quem tá passando por alguma dificuldade ter essa noção para superar essa dificuldade. Então, seria essa a minha consideração final. Muito bem. Bom, então vocês que estão escutando, conta pra gente como que foram os primeiros meses de vocês no país fora do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, se vocês mudaram de cidade. Conta aqui nos comentários como foi. E se vocês quiserem, diga pra gente sobre que tema vocês queriam saber, para que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, até a próxima. Então também é um processo de luto. Não, calma, que ficou horrível. Ai, caramba, gente, não consigo ser assim tão espontânea 2 vezes. A Letícia não tá interagindo porque ela tá com o microfone desligado, não tenho certeza que ela tá. Sim, pior sim. que eu tava interagindo, só que tava desligado. Vou desligar de novo, gente. Desliga. Vou continuar falando sozinha aqui. Que maravilha.